14 anos, a mineira Roberta Estopa teve seu primeiro contato com o mountain bike. Naquela época, ela não imaginava que se tornaria uma das principais ciclistas do país. Hoje, aos 35 anos de idade, ela é detentora dos títulos brasileiros nas modalidades cross-country e maratona, já representou o Brasil em diversas competições internacionais e nem pensa em se aposentar antes de conquistar seu maior sonho, participar dos Jogos Olímpicos. A trajetória da atleta e as principais conquistas fazem parte dessa edição do Bio. Bom, eu comecei no mountain bike com 14 anos, tenho já 21 anos de carreira. Com 14 anos na escola, eu comecei a conhecer o esporte, na verdade, em geral, assim, né? O que era vôlei, o que era handball, o que era bicicleta. Eu já sabia que existia bicicleta, que existia competições de bicicleta, mas nem imaginava que existia competições de mountain bike, né? Que era em trilhas. E aí, na minha sala de aula, tinha dois amigos que na capa do caderno tinha lá um piloto de mountain bike e tudo, e eu já gostava muito de bicicleta. E aí eu perguntei, falei, pô, mas por que esses caras estão com essas bicicletas assim, né, com pneu grosso, de trilha e tal? E aí eles falaram, não, esse aqui é um mountain bike, é uma modalidade dentro do ciclismo que acabou de aparecer e vai ter uma corrida aqui em Juiz de Fora, que é a cidade onde eu moro. Eu falei, pô, legal, eu queria ir lá conhecer. Fui conhecer na primeira etapa, segunda etapa já resolvi querer competir e já de cara fiz um terceiro lugar, ganhando premiação em dinheiro. Eu falei, opa, tudo que eu quero pra minha vida, fazer o que eu gosto, andar de bicicleta, viver disso, né, ganhar dinheiro, poder trabalhar disso. Então esse foi o pontapé inicial assim, na minha carreira, onde eu realmente conheci o que era o mountain bike. Com 15 anos de idade, toda menina quer uma festa, né, de debutante, festa para todo mundo, 15 meninos, 15 meninos, e eu fui diferente. Quando eu conheci o mountain bike em 94, 95 eu fiz 15 anos e acho que foi uma chance que eu vi de poder ter uma bicicleta profissional e a ideia veio de trocar a festa de 15 anos pela bicicleta profissional, mas eu sabia que ia ser uma luta difícil com a minha mãe e aí nesse momento eu resolvi ir até meu pai e falei, pai, o que eu quero é realmente a bicicleta, eu não quero a festa, então eu queria que você me ajudasse aí com a minha mãe para a gente poder conseguir isso. E graças ao meu pai a gente conseguiu reverter essa história com a minha mãe e foi onde eu ganhei minha primeira bicicleta de competição, onde eu ganhei meu primeiro título de campeã mineira, onde eu comecei realmente a deslanchar, sair das competições regionais e ir para as competições estaduais e nacionais também. Dentro do mountain bike tem algumas outras vertentes, que é o downhill, que é a maratona, que é o que vai acontecer no Xterra, né, onde você larga e faz um percurso acima de 60 km, é considerado maratona. Quando é um circuito fechado, onde você dá mais voltas, de 4 a 6 km, é considerado o XCO hoje, que é o Cross Country Olímpico. Então, assim, na época que eu comecei, as competições eram na sexta-feira você fazia o downhill, no sábado você fazia maratona e no domingo você fazia o cross country. Então você fazia de tudo um pouco. Então eu pude ter esse gostinho de experimentar todas as modalidades e poder escolher, mas o foco maior hoje foi realmente no cross country por ser uma modalidade olímpica, por a gente poder estar tentando aí a vaga olímpica agora em 2016, realmente participar de um evento que, querendo ou não, é um evento universal, é um evento maior que tem na carreira de um atleta. Então a escolha pelo XCO foi realmente por conta de ser uma modalidade olímpica. Apesar de gostar do ciclismo e o ciclismo fazer muita parte do meu treinamento também, que é a bicicleta de estrada, né, de pneu fininho.
Então, assim, eu pude fazer um pouquinho de tudo e hoje eu tenho o título de campeã brasileira de cross country, campeã brasileira de maratona, campeã brasileira de downhill e vice-campeã brasileira de estrada. Então, acho que foi uma vida, assim, bem ampla e eu pude realmente escolher onde eu realmente quis inserir e ficar. No meu ponto de vista, assim, eu acho que a gente tem muitos atletas expressivos no Brasil, mas que não têm a oportunidade de estar lá fora competindo com os atletas e ganhando o nível que é necessário para estar correndo a nível mundial. A gente pode ter aí exemplos de alguns atletas que estão no Brasil, que não têm condições de ir para fora para poder estar competindo, fazendo um circuito mundial, mas que quando vão em uma e outra prova acaba tendo um resultado expressivo, mesmo largando lá atrás. Aqui você larga com, no feminino você larga com 15 hoje, 15, 20 mulheres no máximo. Então quando você chega lá fora você larga com 120 mulheres. Então tem uma classificação de ranking onde o alinhamento de largada é de 8 em 8 atletas. Então se você hoje está no ranking na posição de 64, 80 e pouco, você vai cada vez largando mais atrás. Então imagina você largar com 120 mulheres lá na 30ª fila. Então você tem uma dificuldade para poder chegar até as primeiras colocadas. Então assim, eu vejo que a nível físico a gente não tem muita diferença. Eu acho que a maior diferença, no meu ponto de vista, realmente é isso. É o investimento, é a gente poder estar competindo outras provas, ganhando ritmo de provas junto com esses atletas internacionais que correm a nível altíssimo todos os finais de semana, coisas que não acontecem no Brasil. Então acho que se a gente fizer um intercâmbio, acredito que a gente vai surpreender bastante na modalidade. Quando o mountain bike tornou realmente um esporte olímpico, o primeiro momento para mim foi realmente a evolução das bicicletas, né? A gente tinha equipamentos pesados, equipamentos de alumínio, alguns mais leves, mas a evolução realmente foi muito grande. A gente hoje tem bicicletas que pesam 8 quilos, bicicletas de carbono, bicicletas com freio a disco, bicicletas hoje que passam a marcha eletrônica. Então a evolução da bicicleta realmente foi o que me surpreendeu mais durante todos esses anos. A mudança de tamanhos de rodas, mudanças de percursos também, onde exige mais da técnica do atleta do que realmente da performance dele. Um dos motivos dessa mudança foi por conta de doping. Os atletas começaram a se dopar, então começaram ter uma performance maior, então a UCI decidiu dar um jeito nisso, fazendo com que as pistas ficassem mais técnicas, para que aqueles atletas com melhor técnica, habilidade, pudessem se sobressair em relação aos atletas de maior resistência e que estivessem usufruindo de alguma coisa. Então acho que essas duas evoluções para mim foram as mais marcantes no esporte, com certeza.
de ter conquistado alguns títulos brasileiros em diversas modalidades, Roberta já ganhou 3 medalhas de bronze em Jogos Pan-Americanos e representou o Brasil em algumas competições de peso, como mundiais e sul-americanos. Mas o sonho da mineira é participar dos Jogos Olímpicos. Uma prova que assim, eu me senti muito próximo das Olimpíadas e que deu um gostinho de um gás a mais para poder correr atrás da vaga foi em Londres 2011, onde teve, como vai acontecer agora no Rio, que é uma prova teste, também teve em Londres em 2011, eu fui selecionada para poder ir. E realmente você se sente como se fosse um jogo, porque tudo que acontece ali é realmente como se já estivesse nas Olimpíadas. Então foi uma prova que me marcou muito, assim, e que me deu muito gás e vontade de querer dar continuidade na carreira, de querer brigar por uma vaga olímpica. E espero que a gente possa apesar da gente ser um país sede, a gente já tem uma vaga tanto no masculino quanto no feminino, mas a gente está na busca de mais uma vaga tanto numa categoria quanto na outra. E espero sinceramente que a gente possa conquistar essas 2 vagas, e independente da atleta que for, eu acho que o país vai estar muito bem representado no Rio. As 3 melhores brasileiras no ranking olímpico da UCI entre 2014 e 2016 juntam pontos para classificar a nação. Após essa classificação, cabe à Confederação Brasileira decidir qual atleta vai ficar com a vaga para as Olimpíadas. A minha preparação é um pouco puxada, assim, né? Mas quando a gente faz o que gosta, né? Eu costumo brincar que mesmo de férias eu tô feliz, porque são 7 dias só de férias e eu não tô na bicicleta, mas eu tô correndo a pé, tô nadando, tô fazendo outros tipos de atividades físicas, ou seja, a gente não para. Então a minha preparação é basicamente bicicleta, fisioterapia e musculação. Então de segunda a segunda eu tenho treinos. Eu tenho um dia de descanso da bicicleta, que é na segunda-feira, mas de terça a domingo eu tenho bike, musculação e fisioterapia. Alguns dos dias da semana eu costumo fazer 2 treinos de bike. Então assim, é bem puxado, e a gente tem uma periodização anual, onde no início do ano a gente tem um trabalho de base, que é o trabalho onde a gente tem um volume muito grande de quilometragem nas pernas acumulada na bicicleta. São treinos de 5, 6 horas em cima da bicicleta, que dá aproximadamente 140, 160 quilômetros por dia, fora a musculação, fora a fisioterapia. Então, após o período de base, a gente começa a fazer uns treinos específicos, visando já as provas importantes. No início de ano, março, abril, já tem bastante provas de peso. Então a gente já começa a entrar no período específico, com os treinamentos onde diminui o volume e aumenta a intensidade. E durante o ano a gente vai fazendo uma manutenção com os específicos, por conta das provas importantes também. E aí, final do ano, a gente entra na transição e aí começa todo o processo de novo. Trabalho de base, trabalho de específicas, trabalho de competições, pré-competição. O tricampeão brasileiro de maratona Robson Ferreira fez parte da mesma equipe que Roberta Estopa durante 3 anos, e uma característica da ciclista chamou a atenção dele nesse período e serviu de exemplo. A Roberta é uma pessoa extremamente organizada, extremamente dedicada, e isso é uma coisa que eu percebi nela na época que a gente conviveu junto, e consegui tirar esse proveito e passar para o meu dia a dia, tanto nos treinos, nas competições, nas viagens. É assim, uma pessoa muito centrada, muito ética, é uma pessoa e tanto. Mando um forte abraço para a Roberta. Aquela época de viagem para cima e para baixo, Sul, Santa Catarina, o Brasil inteiro aí, foi uma época muito especial. Foi uma época boa de ter convivido com você, e a equipe toda na época era referência, assim, foi uma época espetacular, foi bacana demais. She's gotta know that she's in control of what it is.
anos de carreira, Roberta já viajou para diversos lugares do mundo. No entanto, o foco principal sempre foi a competição e tem destino que deixou a ciclista com vontade de retornar. Olha, teve um lugar que eu fui que, por conta do foco, né, nas competições, a gente não tem muito tempo de curtir o local. Então a gente sai de casa, aeroporto, hotel, pista, hotel e volta para o Brasil. É um lugar onde eu fui que eu gostaria de voltar e conhecer os cantinhos, os pouquinhos, é Nova Zelândia. Dizem que é o país, né, dos esportes radicais. Então eu vi algumas coisas assim muito rápidas em televisão e alguns panfletos, algumas propagandas de esportes. Então foi um local que eu gostaria muito de voltar e conhecer, não só o mountain bike, mas outras modalidades também. Hoje eu sou formada em Educação Física, então eu tenho algumas vertentes junto com a minha carreira. Além de atleta profissional, eu sou treinadora e sou personal bike também. Acho que é um dos prazeres, dos maiores prazeres que eu tive ao conhecer o esporte, porque hoje, com esse trabalho, após a minha formação, eu consegui inserir algumas mulheres não só na prática da atividade física, mas também na modalidade. Então, ver hoje as mulheres que há 2, 3 semanas atrás não sabia nem subir numa bicicleta e hoje pedalar e já querer na empolgação de estar indo para as competições, isso realmente acho que é uma das coisas que me deixou mais feliz nesses 21 anos de carreira. A Roberta é uma grande amiga, me ajuda muito no esporte, muita referência. Espero poder fazer igual ela, seguir no esporte. Uma jornada muito grande e representar o Brasil numa Olimpíada. Muitas outras coisas que a Roberta tem, como títulos, medalha no Pan-Americano, título de campeão brasileira. Espero poder seguir isso tudo para poder realizar meu sonho. Ela é referência mesmo. Uma pessoa que é exemplo para qualquer tipo de atleta, seja de mountain bike, seja de qualquer outro esporte, que ela, com toda dificuldade, ela fez uma história dentro do mountain bike e muito importante para a gente. Então, o Iron Bike até um tempo atrás uns 3, 4 anos atrás, era considerada a maior prova da América Latina. Eu também já venci o Iron Bike, se eu não me engano, acho que em 2009. É uma prova que exige muito, é uma região, uma topografia muito favorável para o mountain bike, mas muito cruel assim também para os atletas. E além do Iron Bike, hoje a gente tem o Brasil Ride também, que eu fui o ano passado, é uma prova na Chapada Diamantina, uma prova de 7 dias de competição, e essa aí realmente, eu confesso para vocês que tem que ter mais psicológico do que físico. O Brasil Ride é uma prova que os competidores correm com um parceiro. Por regra, eles não podem abrir uma distância de mais de 1 minuto. Caso aconteça, a dupla toma uma penalidade em tempo no geral. No primeiro dia, os ciclistas pedalam um percurso de 20 km. No segundo dia, um trajeto de 143 km. No terceiro, um percurso de cross-country e aí por diante, totalizando 600 km no total. Na edição de 2014, Roberta Estopa e sua parceira Juliana Machado finalizaram a prova em 4º lugar. Terminar uma prova para mim hoje é muito gratificante, assim, por vários motivos.
Por hoje eu já estou com 35 anos e tem umas meninas que competem com 10, 11 anos a menos que eu. Então já começa a ter algumas outras dificuldades. Então, se eu conseguir terminar a prova e próximo delas, para mim já tá bem gratificante, assim. Então, tem N motivos, mas é claro que o foco realmente é o caixotinho mais alto lá e por mais que você tá ali no desespero, nossa, e agora o que eu faço? Você tá sempre querendo dar a vida para poder chegar em primeiro. Vem pra vencer, Roberta Estopa!